resgatando um pouco de algo que o Will falou ali, daí eu fico... E até foi algo que eu falei com uma mãe uns dias atrás, que é o seguinte. Você falou assim, pô, eu em 2000 tava com 3 anos, você falou. Né? Eu tava no 4º ano do ensino médio, na 4ª série do ensino médio, deveria ter o quê? Uns 11 anos, eu acho. Deixa eu tomar uma água, eu vou falar algo sobre isso daí. O bug do milênio, cara. Quando falo do ano 2000, eu lembro na hora do bug do milênio. Você já ouviu falar disso? O bug do milênio? Eu era bem novinho nessa época. O bug do milênio era assim, se eu tiver errado, você me corrige, Pino. Mas era, quando virasse de 1999 para 2000, tinha-se a teoria que os computadores não iam compreender que o zero, porque era 99, né? Eles compreenderiam que seria 1900 e não 2000. Aí ia dar um colapso, novo, um colapso assim. Nas bolsas e tudo mais. Os computadores iam tudo zerar praticamente. E também tinha o negócio do milênio, da Bíblia, que era o ano do anticristo. Rapaz, mas... época que eu tinha medo, cara. Mas deixou muita gente com medo. Nossa senhora, eu lembro. Fim dos tempos. A gente passou a virada do ano em Sorocaba, lá na casa de uma tia minha em São Paulo. E era um sobradão, assim, a gente em cima, você vendo os fogos, eu abraçado no pai, eu falei, daqui a pouco. Daqui a pouco vem a bola de fogo. Mas, rapaz, nesse período que tinha de gente... Aqui em Telembo eu até cheguei a ver algumas pessoas na rua, e desses que ficam profetizando e tal. Em Londrina, então, no calçadão, tinha muita gente profetizando. Tinha um dia... hoje ainda aparece ou outro, assim, né? O mais famoso foi 21/2/2012, né? Que era o fim do calendário maia. Outro dia que eu fiquei com medo também, mas vamos voltar ao assunto que você ia falar. Quando eu tava falando você tinha 11 anos, e eu até falei com uma mãe esses dias, e tava lendo um livro que vai de acordo com o que eu também penso. Que assim, eu penso, e a gente começa a ver com os estudos e na clínica mesmo, que ser adolescente e criança hoje é muito mais difícil do que na nossa época, e até mesmo na época dos nossos pais. Por causa da facilidade de informação que as crianças têm? Também. Porque você pensa bem, pensando numa época nossa, aí vocês acho que viveram um pouco disso ainda. Nós não tínhamos... Comercial tinha um pouco de comercial na TV, tinha... Se saía na rua, tinha um pouco de comercial, mas nada tão intenso. Na minha época mesmo, as pessoas tinham roupas de marca, tinham tênis igual um Nike aí, tinha, lógico, mas era uma ou outra pessoa que tinha. A maioria não usava, porque não tinha poder aquisitivo para ter, era difícil e tal. Então a maioria não tinha. Mas você desejava ter? Lógico, a maioria desejava ter, mas era um desejo dentro não tão intenso, porque você não era pressionado a isso. Porque não eram muito poucas pessoas que... Então, não tinha uma pressão tão grande. Hoje, se você for avaliar, os jovens, eles são pressionados o tempo todo, assistindo os YouTube que eles assistem, assistindo a Netflix, assistindo a TV, ou na rua, eles saindo, na internet, o tempo todo eles são pressionados a comprar. Sim. O tempo todo ele... E se ele não estiver dentro desse padrão de compra... Ele não se encaixa na sociedade. Ele não se encaixa. Isso era uma coisa que eu ia linkar. Tipo, na escola, assim, a gente via muito isso, né? Chegava um amigo com um tênis novo, aí você já ia lá e falava, mãe, mas por que meu amigo tem um tênis e eu não tenho? Então, tipo assim, vê muito, assim, tipo, de um tempo pra cá, essa necessidade, né? Se você não tem, você não tá no grupo. Ou você tá em grupo tal, você não tá no meu grupo. Então, essa divisão também, né? Acontece muito mais hoje. Porque no nosso período você não tinha. A maioria não tinha. Era o teu convívio ali e você chegava em casa, acabou, né? E acabou. Então, você não era pressionado. A mesma coisa com o padrão físico. Hoje você vê uma cobrança muito grande nas mídias aí com relação ao padrão físico. Na nossa época, poxa, tinha cobrança disso, talvez um ou outro tirasse sarro do outro, brincasse e tal, mas algo que não era tão impactante. Sim. Porque você não era pressionado por todos os canais a estar neste padrão, como hoje acontece. Sim. Hoje acontece muito disso.